Bem-vindos então ao segundo episódio do O2, uma parceria entre a ONFM e a Oeste Respira. Eu estou aqui na companhia do Vítor Simões, da Oeste Respira, e também do nosso convidado, o Dr. Francisco Rodrigues, ele que é bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Muito bom dia, seja bem-vindo. Começo por fazer uma breve introdução do nosso convidado. Ele é formado em Psicologia, não é? Pela Universidade de Lisboa, é especialista em Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações e também em Psicologia da Saúde Ocupacional. É consultor na área comportamental, liderança e desenvolvimento organizacional e conselheiro nacional de educação, membro do Comitê de Acompanhamento do POC e do COMPET, assim como cofundador de vários projetos com um grande destaque a nível nacional para a Ordem dos Psicólogos, onde foi diretor executivo e atualmente é o bastonário. Começo por lhe perguntar então a nossa pergunta inicial aqui dos nossos episódios da O2, que é o que fez hoje pela sua saúde mental? Olha, hoje talvez o que me tenha ajudado logo de manhã e que eu costumo fazer quase todas as manhãs é algum exercício matinal. Faço uns exercícios que são exercícios basicamente de alguma musculação sem aparelhos e é uma coisa muito curta, são 10 minutos, mas que me deixa logo com outra predisposição para o resto do dia. E eu ainda por cima demoro a acordar, portanto é um 2 em 1. Foi assim a primeira coisa. E a segunda é um pequeno almoço leve, mas bem nutrido, que também ajuda para o resto do dia. Faz muita diferença, é verdade. Quando faz então esse exercício, sente mais leveza? É melhor, ajuda-o a pensar com mais clareza? Qual é a diferença? Ajuda, de facto ajuda. Para já há um efeito que enfim, está mais ou menos estudado, que o exercício físico tem pela libertação de algumas substâncias, não vale a pena entrar em pormenores, mas algumas substâncias no nosso corpo, e que nos ajuda a ter uma sensação de bem-estar. E há aqueles efeitos até mais, enfim, vamos dizer, mais fáceis de cada um se lembrar, que é aquele efeito de se alguém está a trabalhar durante muitas horas numa determinada posição, sentado, por exemplo, não é? E tem a possibilidade de, com estes exercícios, enfim, ter um maior conforto também com a sua postura, e ajuda logo de manhã, ou até por causa das posições durante o sono. Às vezes acordamos e há um músculo que não estamos tão bem com aquilo, portanto ajuda sem dúvida nenhuma a sentir-nos bem, também pelo facto de termos feito o exercício. Há assim um certo sentido de auto-eficácia porque fomos capazes de fazer o exercício. É mais um dia em que nós fizemos o exercício. Pelo menos isto é o que me acontece. Eu fico satisfeito pelo facto de ter feito o exercício. Hoje fui capaz de fazer o exercício. E isso inicia assim uma espécie de círculo positivo para o resto do dia. E ajuda, porque os dias têm contrariedades, têm obstáculos, têm dificuldades que temos que gerir, e se começarmos bem, se tivermos essa possibilidade, ótimo. É interessante esses dois exemplos que deu, porque no fundo esses dois exemplos que deu é quase que um comportamento que nos sugere um estilo de vida mais saudável, e eu queria pegar nessa sua sugestão e de alguma forma fazer um pequeno passo atrás na sua biografia, a propósito do tema dos estilos de vida saudável. Disse que escreveu, penso que foi num artigo de opinião, que usou até o exemplo da sua mãe, que tendo nascido nos anos 30 e tendo tido problemas de natureza respiratória, acabou por isso condicionar o percurso escolar e profissional dela, e simultaneamente ela nunca foi muito alerta para este género de estratégias, como aquela que descreveu, o que lhe levou a ter complicações mais tarde, nomeadamente até na fase final de vida, portanto, na fase final do nosso ciclo de vida. Usando esse seu exemplo, a pergunta é esta: quando é que na sua vida começou a observar e a constatar ou a realizar, digamos assim, que estar bem, saúde mental e física,
pode estar relacionado com estratégias de prevenção, ou seja, estratégias ligadas, por exemplo, a estilos de vida saudável. Quando é que começou a observar isto na sua vida? Consegue recordar-se e agir em função dessa observação, não é? Julgo que há momentos diferentes com impactos diferentes. Porque eu recordo-me de andar na escola e de ouvir muitíssimas vezes os professores fazerem referências àquela máxima, que aliás temos uma associação no Conselho que tem essa máxima, não é? Da mente sem, corpo são. E aquilo fez-me sentido desde o princípio e a ideia de que o exercício físico era importante, não só em termos físicos, mas também em termos mentais, essa frase feita fazia-me sentido. Claro que não tinha grande reflexão sobre isso, nem o procurava fazer de uma forma muito consciente e instrumental, isso também certamente que não, porque eu, basicamente, quando era miúdo, o exercício que fazia era o exercício de rua, não é? Ou então o exercício na escola, quando passou a haver, enfim, quando passámos para o que era na altura o ciclo preparatório, começou a haver exercício, a disciplina de educação física, não é? Mas de resto fazia exercício de rua, eu era muito avesso e fugia às atividades. Aliás, no outro dia, quando foi o aniversário da física, até partilhei assim um pouco isso, porque o meu pai levou-me a fazer ginástica na física muito novinho, e eu, enquanto não desisti daquilo, foi eu não sei quanto tempo é que lá andei, mas certamente não andei mais que um ano, se tanto, não é? E depois lembro-me que o meu pai tentar que eu fosse para a natação quando abriram as piscinas na física, as primeiras piscinas da física, onde agora é o conservatório, e eu tanto fim que a pé fiz que acabei por não ir, e portanto isso foi uma coisa que me condicionou um bocado mais tarde, porque eu aprendi a nadar sozinho, quando podia ter aprendido a nadar numa piscina, como aos meus filhos que fizeram, e não tinha essa consciência instrumental nem de perto nem de longe. Mais tarde, mesmo muito mais tarde, e já a estudar no ensino superior, é que isso se torna uma coisa muito consciente. Não foi algo mais precoce do que isso, embora a prática, lá está, era a prática de rua. Eu de facto fazia muita atividade física. Curiosamente, quando eu passei a ter essa consciência, quando fui para o ensino superior, também deixei de fazer atividade física assim em grande medida. Quer dizer, mantinha a atividade física, mas não assim tanto quanto isso. Portanto, quando eu fui fazer, eu fiz serviço militar obrigatório a seguir a ter terminado o ensino superior, e fui numa forma absolutamente vergonhosa. Enfim, as fotografias da altura também demonstram isso. Então, como é que uma pessoa assim mais avessa se torna então num psicólogo? Como é que isso aconteceu? Acho que isso não tem... Acho que uma coisa não tem que ver com a outra. Eu fui-me tornando psicólogo a partir do momento em que a ideia se plantou ali, algures no secundário, quando tive a disciplina de psicologia, e também por influência de alguns colegas de turma que tinham muito interesse na disciplina. Eu fui ganhando interesse na disciplina, fui ganhando muito interesse essencialmente na dimensão do porque que as pessoas têm este tipo de comportamentos, como é que funciona os nossos pensamentos, como é que eles influenciam o comportamento. Foi esta parte que de alguma associação, até uma ideia que eu desde já desfaço, mas é uma ideia de, enquanto detetives, não é? De uma espécie e isso foi o atrativo. Eu andei ali durante muito tempo mais enamorado até pela biologia, depois passei para a psicologia e foi a minha primeira opção, e eu tive a felicidade de conseguir entrar Eu acho interessante essa sua descrição. Estava agora a falar um pouco da sua juventude e adolescência, e pegando no que a Susana perguntava, a psicologia, qual foi o papel que teve aí? Não deixa de ser interessante pensar que talvez é aquela idade em que começamos a despertar para uma série de questões mais complexas do comportamento e da sociedade. Até que ponto é que essa sua aproximação
à psicologia, não foi a concretização também de começar a ler as estratégias mais adequadas para ter uma boa saúde mental, para estar bem consigo e para estar bem com os outros, a tal ideia de a empatia versus apatia, ou seja, começou a observar que mais valeria ser empático do que apático, ou como é que sentiu esse género de final da adolescência, princípio de jovem adulto, ou seja, já na faculdade, primeiro ano, sim. O meu primeiro ano de faculdade foi um ano muito difícil. Eu tive imensos problemas e sofri bastante. Foi uma altura da minha vida muito complicada e recorri à ajuda e portanto, nesse sentido, sim. Ou seja, tudo se tornou absolutamente claro, presente, consciente, ou mais consciente nessa altura, também por via de... ou seja, eu estava muito imbuído dentro de conteúdos que tinham que ver com lá já eram os conteúdos da psicologia, estava a tirar o curso e simultaneamente estava a passar por problemas que me faziam sofrer, de adaptação que tinham por base muitas outras coisas, tinham por base algumas lacunas nas minhas próprias competências para lidar com os desafios que tinha à minha volta e alguns deles, é curioso, tinham que ver com essa dimensão que ainda vem da adolescência, que é, nós, quando somos adolescentes, a tendência é vivermos muito à procura da justiça no mundo e das coisas têm que ser justas, não é? E vamos descobrindo uma realidade diferente, não é? E essa é uma adaptação, essa tarefa desenvolvimentista, ou uma tarefa desenvolvimentista que implica lidar com isso, nem sempre é assim muito bem conseguida. Foi uma das coisas, entre várias, que não estava a conseguir gerir bem, e isso estava a afetar claramente também o meu rendimento na faculdade. No primeiro ano foi assim uma coisa miserável. Não sei, eu acho que no primeiro semestre deve ter feito uma cadeira para aí, depois tive que fazer aquilo, fiz tudo. No segundo ano fiz a recuperação toda, fiz o segundo ano e tudo aquilo que tinha ficado para trás do primeiro, foi assim uma loucura, mas despertou-me para a importância quer dizer, e eu passei pelo processo. Portanto, eu tive logo nessa altura, sensivelmente durante 2 anos, com uma psicóloga que me ajudou imenso num processo de transformação pessoal e de poder estar em melhores condições para autonomamente depois lidar com as tarefas que tinha Isso é muito interessante, porque lá está, teve que desenvolver, neste caso até de forma assistida, com a ajuda de um profissional, mas podia não ter sido, teve que desenvolver, digamos, estratégias para estar bem consigo, estar bem com os outros, conseguir respirar melhor, digamos, socialmente, por assim dizer. E que estratégias foram essas, no seu caso, que funcionaram para conseguir ganhar esse espaço de respiração? Pois, ok, lembrava-me que quando falou da questão da empatia, que envolve nós nos colocarmos nos sapatos do outro, não é? Que isso é muito importante por várias razões, e uma delas tem que ver com se nós fizermos esse exercício mais permanentemente, nós compreendemos muito melhor o que está à nossa volta e, de forma geral, à partida, no nosso contexto, no contexto em que nós vivemos, os outros tornam-se muito menos ameaçadores e isso também nos ajuda a sentir-nos mais seguros e a poder perceber muito melhor o que é que os outros também esperam de nós. E essa dimensão foi muito importante para mim, por exemplo, ao nível dos desempenhos académicos, porque eu não fazia esse exercício, o exercício de me colocar no lugar do outro e, a partir daí, tentar perceber o que é que era esperado de mim e o que é que eu tinha que fazer, é aquilo que dependia de mim, do meu comportamento, e que o relacionamento social, é disso que se trata, seja com os docentes, seja com os pares, é uma condição muito importante para o sucesso académico. E esse foi um ponto de partida relevante.
o contestar também, isso é uma outra dimensão de trabalho, o contestar algumas crenças sobre as relações, seja entre pares, seja com os docentes, ou seja, o refletir sobre essas crenças e o perceber que muitas delas não faziam sentido, ou seja, não tinham adesão à realidade, ou seja, esse trabalho mais cognitivo-comportamental também foi bastante relevante no meu caso. E só de dizer que também percebi, anos mais tarde, que houve uma boa parte de trabalho que ficou por fazer. Pegando aí na convivência com os outros, o associativismo também foi algo que esteve muito ligado em jovem. Qual iria ser a importância da participação cívica ao longo da vida com os outros, não é? E em conhecer os outros? Foi determinante. Quer dizer, para já não estávamos aqui. Eu não estava aqui, não é? Portanto, o associativismo para mim, na minha vida, está presente, repara, está presente desde o meu segundo ano da faculdade. Eu não comecei nas associações mais cedo. De facto, vejo-me no movimento associativo desde essa altura e foi a partir disso que eu ganhei uma noção também muito maior de autoeficácia. A minha autoestima melhorou imenso à custa disso. Desenvolvi, claramente, competências, seja do relacionamento interpessoal, de assertividade, de liderança, inclusivamente. Mas voltando até às pequenas coisas, que é aquela sensação de realização através de pequenas coisas sistematicamente que o associativismo nos permite. O facto de permitir isso, eu parece-me, e ainda hoje vejo isso dessa forma, num ambiente muito controlado. Porque apesar de tudo o associativismo, pelos contextos em que atua, pelos seus formatos, ainda mais comecei quase em simultâneo, mas não foi em simultâneo, comecei numa associação de estudantes, na faculdade, e depois, pouco tempo depois, com a fundação do Académico de Torres Vedras. E repara, fundar uma associação significa perceber desde o princípio tudo o que se tem que fazer. E porque nós fizemos nós próprios os estatutos, portanto aquilo foi uma coisa construída em que todos os passos nós percorremos e eu durante anos a fio, eu sabia explicar em 5 minutos a qualquer pessoa o que é que tinha que fazer para criar uma associação e quais eram os primeiros passos. Eu sabia aquilo tudo mesmo, muito na ponta da língua, e sabia fazendo, não é? E fiz várias vezes, foi aliás uma coisa que se repetiu várias vezes. Isso e a ideia de que nós podemos ter mão em muita coisa, e não só que podemos ter mão e que significa que conseguimos pela nossa ação, pelo nosso comportamento, conseguimos mudar o que está à nossa volta, como também a percepção que não conseguimos mudar tudo o que está à nossa volta, não é? Que não controlamos tudo. E a ir aprendendo a lidar melhor com aquilo que também não controlamos, e com isso ajuda-nos, por exemplo, a controlar a ansiedade, não é? Porque tem muito a ver com a forma como nós percebemos o controle que temos sobre as coisas. E isso foi, até hoje, tem sido sempre muito importante na forma como eu faço a gestão do meu dia-a-dia, dos problemas com que tenho que lidar, e da forma mais ou menos tranquila com que eu acho que o faço, mais ou menos tranquila. Isso foi determinante. Depois também numa concepção, também foi moldando a concepção do mundo, da forma de estar na sociedade, porque eu de facto defendo muito a ideia de que nós temos que pôr mãos à obra e que, em vez de estarmos simplesmente à espera que os outros façam isto ou façam aquilo, que nós temos o nosso papel. Sou exigente com aquilo que espero que os outros façam, dependendo dos papéis em questão,
mas não coloco nos outros os outros que façam e eu cá estou para ver. Tento fazer aquilo que está ao meu alcance. É interessante dizer isso, porque eu queria aproveitar para fazer também uma ponte do associativismo também para aquela que acabou por ser a sua área de especialização dentro da sua profissão, que tem mais a ver com a psicologia em contexto de organizações. Até que ponto é que isso também as coisas não estão ligadas, ou seja, essa sua opção por analisar a psicologia de comunidades, chamamos-lhe assim, de grupos mais ou menos organizados, as coisas estão ligadas, ou seja, o seu interesse por aquilo que nos move socialmente e pelas estratégias que enquanto grupos podemos adotar, as coisas estão ligadas de alguma forma? Eu não sei se isso foi uma coisa muito refletida e consciente. Eu acho que foi um trajeto que se foi fazendo de oportunidades e momentos de decisão em que optei por este caminho e não pelo outro. Não foi assim uma coisa tão refletida. Hoje em dia, quando penso à volta disso e quando penso na ação no âmbito da psicologia das organizações, sim, penso que o impacto que se pode ter é um impacto de um alcance diferente daquele que tem no trabalho individual. Eu comecei a minha atividade profissional por fazer atividade clínica. Eu fiz atividade clínica para aí durante 3 anos. E portanto, só mais tarde é que veio a formação e a experiência em termos organizacionais. E a dimensão organizacional o que permite, e eu até comecei por trabalho mais de comunidade e só depois trabalho organizacional propriamente, trabalho de comunidade quando trabalhei na Câmara Municipal aqui em Torres, mas o trabalho organizacional permite a associação numa célula que é a organização, onde nós podemos ter um conjunto de instrumentos ligados à gestão também, permite-nos beneficiar, se fizermos as coisas bem, não só um conjunto de pessoas que está dentro da organização, como as pessoas à volta que estão na sociedade e que podem beneficiar da ação dessa organização. Ou seja, é colocar conhecimentos sobre o comportamento das pessoas, sobre a forma como elas percepcionam as coisas, sobre como é que nós sentimos e nos emocionamos e como é que tomamos decisões, para que haja desenvolvimento de uma determinada organização de forma a que ela seja mais sustentável no tempo, crie mais valor para a sociedade e, simultaneamente, as pessoas que estão nessa organização consigam fazê-lo, dar esse contributo, porque são as pessoas que fazem isso, façam isso com bem-estar, e esse bem-estar implica coisas como irem se sentindo realizadas, sentindo que estão a crescer, que estão-se a desenvolver e que têm um significado para o trabalho que estão a fazer. E, portanto, isso significa alcançar muita gente, interna e externamente, com esse trabalho, com um instrumento muito grande que é a organização em si para fazer isso. É interessante porque, ao fim e ao cabo, há pouco disse que tornou-se psicólogo de organizações, mas começou por ser psicólogo numa dinâmica mais comunitária também. Ao fim e ao cabo, podemos dizer que as organizações são elas próprias comunidades, ou desejavelmente podem ser encaradas como comunidades de pessoas, onde dinâmicas como a que temos falado, de dinâmicas de poder ou de empatia ou de não empatia, também afetam o desempenho das pessoas profissionalmente e, portanto, essas questões, esses riscos psicossociais, esse género de situações devem ser trabalhadas como se de uma comunidade se tratasse. Ou concorda com essa ideia? Sim, quer dizer, dependendo da dimensão da organização, pode ser uma pequenina ou uma grande comunidade nesse sentido, ou seja, no sentido da definição que estava a dar de comunidade, sim, claro que sim, e essas relações todas que descreveu existem dentro de uma organização e são mais ou menos geríveis, não controlamos tudo, como cá fora também não controlamos,
mas podemos trabalhar muitas coisas e podemos contribuir para que muitas coisas sejam melhores e funcionem melhores nas dimensões que dizia. E os riscos psicossociais existem dentro das organizações, existem fora deles, com certeza, mas existem riscos próprios das organizações em termos de risco psicossocial, e sabemos hoje muito bem, aliás, já sabemos há muitos anos, que se conseguirmos prevenir esses riscos, as organizações são mais sustentáveis e as pessoas sofrem menos com o trabalho. Usou uma palavra, diria eu, chave no seu discurso, e penso que também muito cara neste podcast, que é a ideia de prevenção. E ligando também ao que temos falado, estratégias como estilos de vida saudáveis e outras. Eu queria que talvez desenvolvesse um pouco mais, porque sei que tem pensamento sobre isso, a ideia de que defende que devia haver uma agenda pública construída à volta da prevenção para a coesão social, precisamente, e à volta de estratégias de prevenção, sobretudo no setor da saúde, e neste caso defletindo para a saúde mental. Pode-nos falar um pouco mais do que entende por isso? Sim, nós vivemos num país que a principal riqueza que tem são as pessoas e aquilo que consiga retirar delas. Não temos grandes riquezas naturais, enfim, gostamos muito de falar sobre o clima, mas de resto a verdade é que naquilo que controlamos temos as pessoas. Parece um bocado estranho que não apostemos basicamente nisto, que é em termos pessoas que estejam nas melhores condições possíveis, que se sintam bem. Isso até é um fator de atratividade até para o próprio país, mas antes de mais as pessoas que cá estão, que vivem, que cresceram, que nasceram cá, estando nas melhores condições da sua saúde física e mental, estarão nas melhores condições para dar o seu contributo para o país também. Portanto, essa ideia da agenda de prevenção e desenvolvimento das pessoas para uma maior coesão social é uma ideia económica, no fundo. É uma ideia humanista, mas económica, porque o que entendo é que o país beneficiaria, do ponto de vista do seu desenvolvimento económico, se apostasse muito mais na prevenção do que mas muito mais do que aposta, porque aposta pouquíssimo, e portanto nós podíamos ter, com hábitos de vida mais saudáveis, mais anos de vida saudável, menos custos para o sistema de saúde. Menos custos para o sistema de saúde significa menos dos nossos impostos a terem que financiar um sistema de saúde, e poder dimensionar e direcionar o sistema de saúde para aquilo que é mais necessário e que já não seria tão necessário noutras coisas. E os hábitos de vida são uma coisa que depende de nós. Nós podemos, de facto, fazer melhor do que aquilo que fazemos nessa matéria. E isto nem sequer é um pensamento ideologicamente que às vezes as pessoas podem pensar, essas ideias e tal, tem uma ideologia muito marcada. A Economist, que não é propriamente uma revista de saúde, em mais do que um artigo, vem chamar a atenção que é irracional o facto de os governos não apostarem na prevenção e nos hábitos de vida saudável, por exemplo, na questão das demências. Porque já se percebeu, há evidência científica sobre isso, sobre a correlação entre uma coisa e outra, e não fazer é não utilizar o instrumento mais barato que existe para a questão das demências. Portanto, está a sair muito caro e será insustentável, mesmo para os países ricos, será insustentável se continuar simplesmente a querer atuar sobre o fim de linha, que é quando as pessoas já desenvolvem o problema. E é isso que nós fazemos invariavelmente em contexto de saúde. A saúde é muito mais do que o contexto de saúde. E uma agenda de prevenção não é uma agenda de prevenção também só da saúde, e muito menos é do contexto de saúde. Portanto, não é só das instituições de saúde, é muito mais do que isso, é na educação, é na justiça, é no trabalho, e para além da saúde, há outras coisas que se previnem. Porque quando nós estamos a falar de violência doméstica, também se fala em prevenção, não estamos a falar só de saúde, estamos a falar de mais do que isso. Estamos a falar também de segurança. E portanto, a prevenção não é um termo e um conceito reservado à saúde,
é também partilhado pela saúde. E, portanto, quando eu estou a falar de uma agenda de prevenção, estou a falar de uma agenda de prevenção no sentido mais amplo da prevenção. Portanto, com vários contextos envolvidos, e não só a saúde, mesmo saúde no sentido mais amplo. E depois o desenvolvimento das pessoas, que vem a par e passo. Porque nós é desenvolvendo competências das pessoas que podemos também muito mais prevenir e podemos muito mais estar preparados para os desafios do futuro em termos de competitividade. E se fizermos esta junção das duas coisas, teremos menos gente a ficar para trás, teremos mais riqueza a ser criada, teremos menos desperdício e, por isso, daí decorrerá maior, ou poderá decorrer, maior coesão social. Eu aproveito essa sua exposição para lhe fazer uma pergunta de final ainda mais aberta. O que é que nós, como indivíduos e como sociedade, como comunidade, podemos então fazer para respirar mais profundamente, para sermos todos mais saudáveis? Pois a primeira das coisas talvez seja nós estarmos mais atentos a nós próprios. E nesse atentos a nós próprios incluo a identificação daquilo que são sinais que devem ser de alerta. Para isso é preciso estarmos não só melhor informados, como compreendermos melhor como é que nós funcionamos, como é que funciona o nosso comportamento, como é que funcionam os nossos processos mentais e nesse sentido significa que é importante termos mais literacia sobre estes temas. E com base nisso, e com base nessa identificação de sinais, não ficarmos à espera com aquilo que identificamos em nós, com aquilo que temos consciência, e pormos mãos à obra, aceitarmos o que é que seja que estamos a ver, porque não é um passo óbvio, é preciso aceitar isso e não simplesmente entrar em negação e, portanto, dizer bom, mas isto não é importante, não faz mal, e depois há de passar. Aceitarmos e a partir daí pormos mãos à obra com alguma coisa, por muito simples que seja, que para o nosso caso, face aos sinais, possa nos ajudar a lidar com isto. Mas implica ação, e ação consciente, dirigida. E olharmos para os outros, para aqueles que nos rodeiam. E estarmos atentos, porque os outros, por vezes, lá está, ou não conseguem identificar, ou não têm consciência disso, ou não aceitam, ou tudo isso, mas escondem-nos. Ou seja, podem até perceber tudo, mas depois escondem-nos. E nós estarmos muito atentos, e atentos significa colocar-nos não só nos sapatos dos outros, mas mesmo nos nossos, estarmos a olhar para a pessoa que temos à frente e percebermos perante algumas coisas que isso também são sinais de alerta e que isso não é só com ele. Não estou a sugerir que agora passemos todos a querer nos imiscuir na vida de todos e como se vivêssemos numa situação de intimidade todos em conjunto, mas se temos pessoas com quem nos relacionamos, que conhecemos, que são nossos amigos ou familiares, parece-me natural, e acho que estamos a perder um bocadinho essa naturalidade, que questionemos se passa alguma coisa, se é necessário alguma ajuda, e tentemos sinalizar alguma coisa, inclusivamente, que estejamos a ver e que achamos que o outro não está. Dr. Francisco, muito obrigada por esta conversa. Nada, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. O convidado do O2, o podcast, onde falamos de saúde mental de uma forma descomprometida e descontraída. Então, chegou ao fim. Tivemos como convidado o Dr. Francisco Rodrigues, o bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Para o mês que vem, há mais, não é, Vítor? Tem mais. E nós, então, por aqui despedimos-nos. Até breve. Obrigado.